A graça de Jesus e o amor de Nossa Senhora Imaculada seja com todos nós. Seja muito bem-vindo ao nosso canal, faça a sua inscrição e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Meus irmãos, antes de entrar no assunto do vídeo de hoje, eu quero aqui responder algumas dúvidas dos nossos amigos protestantes, que ficam aí protestando no nosso canal. O protesto está no DNA, já nasce junto. Em todas as situações dos protestantes vão haver protestos. Alguém diz assim, o próprio Jesus leu o livro de Isaías. Por que você, católico, tem tanto pavor de Bíblia? Eu era católico e li a Bíblia. O Espírito Santo me abriu o coração para entender. Me lembro que os católicos falaram sobre a Bíblia, falando contra. Olha, em primeiro lugar, Jesus não leu apenas o livro de Isaías, mas todo o Antigo Testamento, já que o Novo Testamento ainda não havia sido escrito. Mas Jesus teve acesso à Torá, a Tanakh, todos os escritos, Era uma obrigação dos judeus terem conhecimento dessas sagradas escrituras. Houve sim uma ocasião em que os evangelhos registram que Jesus, numa sinagoga, fez leitura do profeta Isaías, no final até acabou arrumando ali alguns inimigos por dizer que aquela palavra estava se cumprindo naquele dia. Segundo, eu não tenho nenhum pavor de Bíblia, muito pelo contrário, eu amo a palavra de Deus e faço leitura diária, Olha só a minha Bíblia aqui, ó. Olha só. Você diz que foi católico? Pois é, Lúcifer também foi um anjo, Judas também foi um apóstolo, e você foi um católico. Se foi algum espírito que te abriu o coração, pode ter certeza que não foi o Espírito Santo, porque o Espírito Santo jamais guiaria alguém para fora da igreja verdadeira para se unir a seitas e heresias. E para finalizar, se alguém falou contra a Bíblia, pode ter certeza que não era católico, porque todo católico autêntico tem uma vida de oração e de leitura da Bíblia, a palavra de Deus. Outra pessoa pergunta aqui, com todo respeito, gosto de ver seus vídeos, gosto de estudar e saber sobre as religiões. Mas fiquei sem entender. O senhor já foi pastor, depois de ter tido todo o conhecimento, o senhor não pediu discernimento ao Espírito Santo? Querida irmã, foi exatamente por pedir orientação e a iluminação do Espírito Santo que eu retornei para a Igreja Católica. O Espírito Santo me tirou do caos, da bagunça, das patifarias, dos erros das seitas e me conduziu de volta para a Santa Igreja de Jesus Cristo. O fato de ter sido pastor e conviver no meio dos pastores me fez ver coisas nojentas, coisas abjetas, repugnantes, asquerosas. Eu percebi que o Espírito Santo não habitaria, não podia habitar dentro daquele antro repugnante. Foi então que Deus, aos poucos, foi desconstruindo todos os erros e as heresias que os protestantes inventaram e me conduziu de volta para a casa do Pai, como na parábola do filho pródigo. Mas, meus irmãos, o nosso assunto de hoje é sobre a Imaculada Conceição de Nossa Senhora. A Imaculada Conceição é um dogma da Igreja Católica que afirma que a Virgem Maria foi preservada do pecado original desde o momento da sua concepção. O dogma diz que, desde o primeiro instante da concepção, a Virgem Maria foi preservada por Deus da falta de graça santificante, que aflige toda a humanidade, sendo, portanto, cheia de graça divina. A Igreja Católica também professa que a Virgem Maria viveu uma vida completamente livre de pecado. A festa da Imaculada Conceição, comemorada em 8 de dezembro, foi inscrita no calendário litúrgico pelo Papa Sisto IV em 28 de fevereiro de 1477. Atualmente, a solenidade da Imaculada Conceição de Maria
É celebrada em 8 de dezembro e é festa de guarda em toda a Igreja Católica, exceto em algumas dioceses ou países onde, com a prévia aprovação da Santa Sé, a sua celebração foi suprimida ou foi transferida para um domingo. Festa de guarda aqui, meus irmãos, significa que todos os fiéis católicos devem obrigatoriamente participar da missa como se fosse um domingo. A Imaculada Conceição da Virgem Maria foi solenemente definida como dogma pelo Papa Pio IX em sua bula Ineffabilis Deus, em 8 de dezembro de 1854. A Igreja Católica considera que o dogma é apoiado pela Bíblia. Por exemplo, Maria sendo cumprimentada pelo anjo Gabriel como cheia de graça, plena de graça, bem como pelos escritos dos pais da igreja, como Irineu de León, como Santo Ambrósio de Milão, uma vez que Jesus tornou-se encarnado no ventre da Virgem Maria, era favorável que ela estivesse completamente livre de pecado para poder gerar também seu filho livre de todo pecado. Em sua Constituição Apostólica Ineffabilis Deus, de 8 de dezembro de 1854, que definiu oficialmente a Imaculada Conceição como dogma, o Papa Pio IX recorreu principalmente para a afirmação de Gênesis capítulo 3, versículo 15, onde Deus disse: "Eu porei inimizade entre ti e a mulher, entre sua descendência e a dela." Assim, segundo esta profecia, seria necessário uma mulher sem pecado para dar à luz o Cristo, que reconciliaria o homem com Deus. O verso "Tu és toda formosa, meu amor, não há mancha em ti." Na Vulgata Latina nós encontramos "Tota pulcra es amica mea, et macula non est in te." No Cântico dos Cânticos, conforme nós encontramos lá no capítulo 4 e versículo 7, que é usado para defender a Imaculada Conceição, entre outros versos que poderíamos citar aqui. Por exemplo, em Êxodo capítulo 25, versículo 10 até o 11, nós lemos: "Também farão uma arca de madeira incorruptível, e seu comprimento será de 2 côvados e meio, e a sua largura de 1 côvado e meio, e de 1 côvado e meio a sua altura." Em Jó capítulo 14, versículo 4, nós encontramos o seguinte versículo: "Pode o puro," disse, referindo-se a Jesus, "vir de um ser impuro? Assim fiz uma arca de madeira incorruptível, alisei as tábuas de pedra como as primeiras, e subi ao monte com as tábuas na minha mão." Encontramos lá em Deuteronômio capítulo 10, versículo 3. "Entrando o anjo, disse-lhe: Ave, cheia de graça, o Senhor é contigo," que está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 28. Também podemos ver em Lucas, capítulo 1, versículo 49, a própria Virgem Maria dizendo: "Porque realizou em mim maravilhas aquele que é poderoso e cujo nome é santo." Queridos irmãos, outras traduções para a palavra incorruptível, setim em hebraico, incluem acácia, indestrutível e duro para se referir à madeira utilizada. Moisés usou essa madeira porque era considerada muito durável e incorruptível. Como Maria é considerada a Arca da Aliança do Novo Testamento, nós podemos ver, por exemplo, isso ser claramente descrito no livro de Apocalipse, capítulo 11, versículo 19. E, portanto, a nova arca seria igualmente incorruptível ou imaculada. Espero que esse vídeo tenha ajudado a esclarecer algumas dúvidas. Não tenha medo de amar e de honrar Maria, mãe do nosso Salvador. Porque por mais que você a honre, por mais que você a ame, você nunca vai chegar a honrá-la e a amá-la mais do que o nosso Senhor a amou e a honrou. Que você e sua família tenham um início de semana repleto das bênçãos de Deus e Nossa Senhora, nossa advogada diante de Jesus, seu Filho, e também o nosso Redentor. Deus abençoe a todos.